Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, faço entrevistas em vídeo para publicar na minha coluna no jornal e hoje converso com mais um jurista, mais um estudioso do direito, um profissional do direito que não concorda com o atual estado de insegurança jurídica e de inconstitucionalidades, ilegalidades cometidas a mando de juízes, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Assista a entrevista com Fabrício Rebelo e entenda por que ele considera tortura o que está sendo feito com muitos dos presos políticos do Brasil. São sim presos políticos porque não há comprovação do envolvimento deles em crimes, eles deveriam ser julgados, investigados e julgados em liberdade. Estou falando de Anderson Torres, ex-secretário de Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Assista a entrevista. Eu tenho, então, o prazer de trazer aqui para os assinantes, para os seguidores, para os leitores da Gazeta do Povo, o jurista Fabrício, já ia chamar de Frederico, Fabrício Rebelo, que é da Bahia, é também jornalista, tem essa experiência de escrever textos, tem livros publicados na área de segurança pública e tem falado em suas próprias redes sociais muito sobre alguns casos que chamam a atenção de nós, né, doutor Fabrício, réis mortais aqui, em relação a absurdos cometidos pela justiça. Mas quando a gente vê um jurista comentando sobre isso, por incrível que pareça, causa espanto, porque a gente fica com uma sensação de que o judiciário inteiro é conivente com o que acontece atualmente. Então, primeiramente, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Queria que já começasse comentando de uma forma mais genérica essa questão do modus operandi do judiciário atual. Olá, Cristina, uma satisfação muito grande falar contigo. Na verdade, o que nós temos percebido atualmente é que há uma sensação de que existem duas justiças no Brasil. Uma justiça que ela vai até o Superior Tribunal de Justiça, e é uma justiça pautada naquilo que nós poderíamos considerar no direito clássico, no direito que sempre foi praticado aqui no país, ainda que com uma vertente extremamente garantista, e isso, inclusive, é um ponto muito importante para a reflexão, porque quando nós ultrapassamos o Superior Tribunal de Justiça, nós nos deparamos com uma realidade diferente. A nossa Suprema Corte aparentemente adota uma estrutura jurídico-penal que despreza o garantismo e que tem praticamente uma ritualística processual própria. E isso gera uma dificuldade imensa de se compatibilizar aquelas decisões que emanam da nossa Suprema Corte com todo o resto da estrutura judicial que nós temos no país, que vem sendo aplicada há décadas e que vem sendo respeitada dentro da sua forma, dentro das suas garantias há muitos anos, e isso deixa uma incrível insegurança pública ou insegurança jurídica, né? Jurídica, né? Não pública, mas dá ao público a ideia de uma insegurança jurídica muito forte. Nós temos uma sensação de não sabermos o que está valendo, principalmente por conta dessa notória impressão de que sabemos como as leis serão aplicadas nas instâncias ordinárias, nos tribunais, os juízes que seguem trabalhando com afinco na aplicação da lei, mas quando chegamos à instância máxima do país, tudo aquilo parece não ter mais valor, né? E esse é o gravíssimo quadro que atualmente enfrentamos. E a gente tem ouvido uma parte dos advogados, que, aliás, agora já até migraram para uma nova associação. Eu entrevistei aqui recentemente na minha coluna o presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que luta pelo restabelecimento dos direitos do advogado de advogar, conforme o que está previsto em lei, porque parece que nem mesmo a OAB tem tido essa preocupação, tantos e tantos advogados aí nos últimos anos, né, dizendo abertamente, os que conseguem espaço na imprensa, denunciando que não têm acesso aos autos, que não conseguem elaborar a defesa, alguns sequer conseguem visitar seus clientes presos, sem qualquer prova, sem qualquer indício de participação em crime, enfim, muitas aberrações jurídicas. Então, quando a gente pensa em insegurança jurídica, eu digo a gente, pessoas comuns, né, como eu, a gente
claro, pensa nessa dor dos advogados e dos clientes, obviamente, de não sentir que tem mais acesso à justiça, né, como se isso tivesse ficado no passado, mas também essa insegurança jurídica que você menciona aí como cidadão comum, eu respeito as leis que estão escritas, aprovadas pelo Congresso, algumas há décadas, algumas, né, Código Penal de 1940, né, eu continuo respeitando aquilo. Eu sei que a primeira instância tem juízes, a maior parte deles extremamente garantistas, né, como você menciona, e que continuam bem apegados àquilo que a lei descreve, mas e se isso for subindo para cortes superiores, quando chegar no Supremo, o que está valendo afinal? Essa é a dúvida, é uma insegurança realmente generalizada. E aí eu queria entrar numa questão específica que foi o motivo, agora eu entrego aqui para os assinantes, para os leitores e seguidores da Gazeta, o motivo desse convite especificamente à tua entrevista, uma publicação que você fez no Twitter, no dia 24 de abril, falando exatamente o seguinte, que foi, só para situar, que acontecem tantas coisas no Brasil, a gente vai esquecendo, né? 24 de abril, que está aí, né, na nossa porta, foi ontem praticamente, foi quando vazaram aquelas imagens mostrando a participação de um ministro do governo Lula, participação não, mostrando que ele estava dentro do Palácio do Planalto durante os ataques dos black blocs lá dentro do Palácio do Planalto e com uma possível omissão e uma possível conivência, inclusive, por não ter aparentemente impedido que os ataques fossem feitos. Nesse dia você escreveu o seguinte: com tudo que hoje já se divulgou sobre os atos de 8 de janeiro, a prisão de Anderson Torres vem assumindo feições de tortura, numa violação dantesca de todas as garantias processuais brasileiras e asseguradas impactos internacionais. Aparentemente, temos a nossa Guantánamo. Acho que tem vários pontos aqui importantes para a gente esmiuçar a partir disso que você disse, mas eu queria ouvir tua opinião mais detalhada sobre a situação específica de Anderson Torres, que é, para quem não está lembrando aí, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que estava de férias em janeiro nos Estados Unidos com a família e foi preso por suposta omissão em relação aos atos do 8 de janeiro. Fabrício, você obviamente estava comparando ali os dois pesos e duas medidas, né? Tínhamos o general Gonçalves Dias, ministro de Lula, não foi preso até hoje, né? Mas no dia a gente já questionava por que não uma prisão imediata? Já que se prende preventivamente, como tem sido feito com outros casos, por que não a dele também? E o Anderson Torres lá com feições de tortura, no caso dele. Esse caso do ex-ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança lá do Distrito Federal, talvez seja uma das prisões mais difíceis de se explicar do ponto de vista jurídico hoje no cenário brasileiro. Nós temos, e aí o ponto que você bem pontua, o fato de que ele estava de férias. A imputação que é direcionada ao ex-secretário é a de uma omissão por conta da sua função pública, que previa a necessidade de adoção de medidas para evitar que aqueles atos depredatórios acontecessem. Então, o contexto da responsabilização dele é esse contexto de uma omissão, por ser atribuição do seu cargo. O que acontece é justamente que, por estar de férias, o servidor público se afasta daquelas suas obrigações no momento em que está usufruindo desse descanso remunerado, né, o direito de todo trabalhador. E, a partir disso, fica inexplicável a possibilidade de manter a sua responsabilização, que, no caso, eu já disse isso algumas vezes, é uma omissão à distância. Ele se distancia do fato, ele não está no exercício do cargo, e isso, inclusive, gera a sua substituição formal, né? Existe uma escala, uma cadeia de comando dentro da Secretaria de Segurança Pública. Ele, naquele momento, estava substituído por ou um subsecretário, um vice-secretário, não sei exatamente a estrutura lá do Distrito Federal, mas a quem competia assumir as funções da pasta. E nesse momento, ele fora, ele afastado do cargo, ele em viagem, inclusive ao exterior, fica muito difícil caracterizar um dos pressupostos da prisão preventiva, que é a materialidade de um crime. Não há como, nesse contexto, se colocar o ex-secretário como diretamente responsável por aquilo.
Ainda há a possibilidade, né, e aí é sempre uma questão muito difícil de nós comentarmos, porque grande parte desses processos, desses inquéritos, fica sob sigilo. Então, nós não temos acesso a todas as informações. Mas mesmo que nós admitamos que dentro dessa investigação havia elementos que permitissem uma identificação de uma omissão prévia, algo anterior até à própria viagem, à própria saída do ex-secretário em férias, que caracterizassem a sua omissão, gera a estranheza total o duplo padrão que se adota para se punir alguém que poderia antecipadamente ter se omitido e deixou de adotar as suas, evidentemente, as cautelas que dele se exigia, e a constatação de que outros atores desse cenário político, investidos efetivamente em poder, estavam cientes, porque hoje isso já é bastante claro, dos riscos que os prédios públicos estavam correndo, e muito mais do que isso, a presença do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério aqui no Brasil, no local dos fatos e, mais do que isso, interagindo com os depredadores. Não cabe aqui nenhum tipo de discussão sobre uma conivência ou do tipo de abordagem que se fez ali naquele contato. Mas o fato é que, se um agente à distância está sendo responsabilizado porque não agiu, como não responsabilizar, no mínimo igualmente, aqueles que notoriamente tinham conhecimento do mesmo fato e, pior, estavam ali presentes no momento em que ele se desencadeava? Isso traz, claro, né, para todos aqueles que militam na área jurídica, a percepção de que há outros fundamentos sustentando essa prisão. E é muito assustador nós vermos que parte da imprensa tradicional, já começa a tratar com naturalidade o fato, a possibilidade de que o ex-ministro, o ex-secretário, esteja preso para se forçar uma delação. E é aí exatamente que entra a conotação de tortura, porque isso significaria privá-lo de sua liberdade sem uma justificativa jurídica válida, com o propósito de obtenção de provas. Provas que, muito provavelmente, vão o incriminar, né? Serão autoincriminatórias, o que violaria flagrantemente a garantia constitucional do direito que o indivíduo tem à não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E se nós formos para os termos da decisão que foi publicada, nós vamos identificar que ali se fez menção exatamente ao fato de o ex-secretário não ter disponibilizado a senha do seu aparelho celular, o que teria dificultado as investigações. Ora, isso é o reconhecimento de que se está punindo o indivíduo porque ele não produziu provas contra si mesmo. É algo que, até mesmo em precedentes da nossa Suprema Corte, é rejeitado e que não seria admitido em nenhuma outra instância judicial. A prisão do ex-ministro e ex-secretário, ela só tem cabimento hoje em todo o contexto judicial brasileiro, justamente por conta dessas ações que estão em curso na Suprema Corte, em nenhuma outra instância. Juízos de primeira instância, tribunais estaduais, na nossa Suprema Corte, jamais se manteria uma prisão com essas características. Daí aquilo que nós comentamos no início da nossa conversa, a estranheza que se causa. Parece que existe um direito até o Superior Tribunal de Justiça, que é capaz, inclusive, de devolver bens, devolver helicópteros a criminosos notórios apenas por uma deficiência processual, e um outro direito que se aplica exclusivamente na instância suprema, em que aparentemente vale tudo. Foi até bom você trazer esse caso. Estou te chamando de você porque você é mais novo que eu, não consigo chamar de senhor. À Peço vontade. desculpas aqui pela Imagina. intimidade. Foi bom trazer essa questão do helicóptero do André do Rep devolvido, que foi tudo mais ou menos nos mesmos dias ali, e causou realmente uma revolta em quem preza pelo direito e pela justiça efetivamente, porque
como você citou, uma questão processual ali, pode ter havido, sim, pelo jeito houve mesmo um erro lá na apreensão do helicóptero, mas é alguém com mandado de prisão em aberto, é um foragido da polícia, foi solto e tal, mas depois houve uma ordem de prisão, houve um reconhecimento do erro e uma ordem posterior, sem entrar no mérito aqui do porquê o erro aconteceu, mas no dia seguinte ou 2 dias depois que ele foi solto, já saiu a nova ordem de prisão e ele está foragido desde então. Aí você devolve o helicóptero para quem usar? Né? Para a família se beneficiar de bens que provavelmente foram adquiridos com produto de crimes, né? No caso, a gente está falando de um dos maiores narcotraficantes do país e envolvido com narcotráfico internacional, inclusive. A gente sabe que o narcotráfico está por trás de um monte de outros crimes hediondos, inclusive assassinatos. Não estou querendo atribuir nada a ninguém aqui, mas mostrar realmente os dois pesos, as duas medidas, os descalabros dessas decisões judiciais, para trazer a seguinte provocação, e aí fique à vontade para falar, se sentir né, em condições de falar, porque eu sei que é delicado para quem está no ambiente jurídico também comentar acerca de decisões da Suprema Corte, mas a gente tem 11 ministros. Um ministro toma uma decisão dessas e os outros 10, quando se calam, diz o ditado, né, consentem. Então fica esse recado para a sociedade de que a Suprema Corte, em uníssono, concorda com esses atos que nos parecem antijurídicos, né? A revelia da Constituição, inclusive, e das leis penais. E aí a gente vê essa questão da delação especificamente, o tanto que alguns ministros, e aí sim com a conivência declarada dos demais, reclamavam na época da Lava Jato, de prisões preventivas. Isso é para forçar a delação. Vamos acabar com essas delações. Vou citar um ministro aqui, Gilmar Mendes, falava em simpósios internacionais, em entrevistas para a grande imprensa, no próprio Twitter, o tempo todo criticando essa postura da Lava Jato de prender pessoas preventivamente para, segundo ele, forçar delações. E agora não vê e não reclama do que está sendo feito especificamente com o ex-ministro Anderson Torres. Esse é um ponto fundamental, Cristina, porque nós temos aqui no Brasil, né, e isso vem acontecendo nos últimos anos, a personificação desse tipo de conduta, desse tipo de decisão no relator dos processos, que hoje é o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, o relator dos inquéritos, né, que ali são alguns inquéritos que, como bem disse o ex-ministro Marco Aurélio, são inquéritos nos quais cabe todo mundo, né, qualquer coisa que se queira E do fim investigar. do mundo, né? Porque não acabam nunca. Exatamente, são inquéritos perpétuos, se tornaram mecanismos de gestão do país, né? Hoje nós podemos dizer que, por meio desses inquéritos, é possível direcionar os rumos do Brasil. O Poder Executivo pode ali representar alguma coisa enquanto não entre em conflito com as decisões desses inquéritos, porque se houver esse conflito, vai prevalecer aquilo que está sendo apurado nesses expedientes. Mas a questão que nós vemos é uma personificação no relator. E há, de fato, uma importância muito grande, né, nos procedimentos investigativos, nos inquéritos. As ações do relator são aquelas que direcionam os rumos dos atos que vão ser adotados. Então, há sim essa importância, e eu até desconfio, eu ousaria dizer que, se nós tivéssemos esses processos sob uma relatoria diferente, muito provavelmente diversas dessas medidas não seriam adotadas. Mas, no momento em que essas decisões são questionadas ou elas são necessariamente submetidas a plenário, e o plenário da Suprema Corte ratifica essas decisões, essa personificação ela perde um pouco o sentido, porque, de fato, passamos a ter decisões que são do colegiado. E aí não importa se a unanimidade, algumas são unânimes, ou por maioria, ali uma divergência pontual, principalmente dos ministros Cássio Nunes e André Mendonça, mas passam a ser decisões colegiadas, decisões da Suprema Corte. Então, embora exista aí toda essa identificação dos inquéritos na pessoa do relator, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, não há dúvida de que são decisões com as quais a Corte, enquanto tribunal, enquanto colegiado, compactua. Então, são decisões, sim, que emanam da instância máxima do Poder Judiciário, e não apenas de um indivíduo.
E aí a gente precisa voltar aqui ao caso de Anderson Torres, mas lembrando sempre que temos índio preso, humorista preso, jornalista preso, jornalistas exilados, humoristas exilados, autoexilados, alguns, e outros fugitivos de ordens judiciais absurdas mesmo, e sem o devido direito à defesa, que eu estou citando especificamente o caso de Alan dos Santos. Mas vamos voltar a Anderson Torres, e para finalizar essa entrevista, a saída. Qual seria a saída? Nós, jornalistas, preocupados realmente em restabelecer a independência entre os poderes, temos falado muito do Senado, que é o Senado, por prerrogativa constitucional, que deveria estar julgando, entre aspas, né, atos supostamente abusivos de autoridades de outros poderes, e não o faz. Mas haveria alguma saída? Porque a gente se sente muito impotente, né, quando vê isso acontecer de forma corriqueira. Essa é a grande pergunta do cenário jurídico hoje nacional. De fato, uma saída imediata por meio de um mecanismo que pudesse ser diretamente acionado e representasse a solução desse problema não existe. Nós estamos falando da instância mais alta do Poder Judiciário no Brasil, e na estrutura constitucional brasileira, e essa é uma realidade que precisa ser entendida, o Poder Judiciário ele está, sim, um degrau acima dos demais poderes, porque a nossa Constituição estabelece que nenhum ato pode deixar de ser apreciado pelo Poder Judiciário. Ou seja, não existe uma vedação a que o Poder Judiciário aprecie todos os atos praticados no Brasil. E isso inclui os atos que emanam dos outros poderes. Então, na medida em que um ato do Poder Legislativo, por exemplo, pode também ser apreciado pelo Poder Judiciário, na prática, embora a estrutura seja de poderes harmônicos e independentes, nós vamos ter o Judiciário um degrauzinho acima dos demais. Essa correção nesse cenário demandaria do Senado, que é a instância, por assim dizer, né, mas é o colegiado revisor das condutas da Suprema Corte, apurar se na condução desses inquéritos, se na condução desses processos, houve uma extrapolação das atribuições legais e constitucionais dos ministros da Suprema Corte, para, a partir de então, haver a possibilidade de responsabilizá-los por isso, e essa responsabilização, num caso extremo, ela resulta até na possibilidade de um impeachment de ministros da Suprema Corte, a nossa Constituição prevê isso, mas demanda essencialmente a mobilização do Senado. E hoje, ao que parece, nós não temos nenhuma mínima possibilidade de que isso aconteça. Nós temos um sistema de freios e contrapesos entre os poderes aqui no Brasil que, em vez de efetivamente impor restrições a um poder pela possibilidade de atuação do outro, acabou se transformando em algo que poderia muito bem ser descrito como uma conivência cíclica. Aquele que pode demandar contra um poder acaba não o fazendo, porque aquele poder também pode demandar contra ele e acaba sendo mais cômodo, mais pacífico para todos eles, que as coisas não sejam questionadas. Infelizmente, é essa a realidade brasileira que nós vivemos, e nesse cenário, a possibilidade de reversão acaba ficando, infelizmente, a longo prazo. A gente não tem uma perspectiva imediata de reversão. Agora vou dar o pitaco de jornalista, se quiser acrescentar como jornalista, antes da gente finalizar aqui, porque eu sei que você também atua como jornalista na Rádio Brado, né? Aí da sua região na Bahia. É o que a gente tem dito na interação com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, com os nossos leitores. Cabe a cada cidadão individualmente pressionar seus representantes, tendo conseguido ou não eleger o senador e o deputado em quem você votou. Se não conseguiu eleger o candidato que você escolheu, escolha algum dos que foram eleitos e considere que aquele o representa, porque eles estão lá representando todo o povo brasileiro. E pressione, mesmo que nós, como povo, estejamos acuados, né, porque também fomos colocados debaixo de um manto do medo, até diante de centenas de prisões ilegais no início do ano.
a gente precisa se manifestar. Está aí a derrubada da urgência, pelo menos por um tempo, da votação da lei da censura, diante da manifestação da sociedade em peso. Então, talvez seja esse o caminho mesmo, ainda que muitos estejam desestimulados a voltar para as ruas ou fazer manifestações mais abertas. Se quiser comentar isso, pode comentar. E aí, já te agradecendo, Fabrício, doutor Fabrício Rebelo, pela entrevista aqui para a Gazeta do Povo, a disponibilização desses minutinhos aí na agenda, que eu sei que é apertada para todo mundo. Sua colocação, Cristina, é perfeita, né? Hoje, por mais desestimulados que estejamos, não existe uma outra forma. O que é que o político teme? O comprometimento de sua imagem de modo que não consiga mais obter votos. E aí não importa muito se existe aqui no Brasil essa distorção do quociente eleitoral, daquela coisa de que poucos se elegem pelos próprios votos, mas mesmo dentro desse quociente, ele precisa ficar melhor posicionado na sequência de votação do que o seu concorrente direto. Então, infelizmente, no falho sistema que nós temos no Brasil, o que nos resta é essa pressão, e você foi muito feliz quando citou o caso da urgência, né, do PL das fake news, também chamado de PL da censura. O caminho não é outro, senão exatamente esse. Aproveito para agradecer a você o convite, para mim foi uma grande satisfação. Conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Vamos trazer mais vezes o doutor Fabrício Rebelo aqui para a Gazeta do Povo. Tenho certeza que nossos assinantes, nossos ouvintes e espectadores gostaram bastante desse papo. Bom dia, viu? Obrigada. Bom dia, um abraço. Agradeço também a você, assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse. Agradeço a todos que estavam ouvindo a entrevista até agora, e caso você não seja um de nossos assinantes, te convido a apontar a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, caso esteja assistindo a esse vídeo no computador, ou se estiver assistindo no próprio celular, clique no link na descrição do vídeo. Ali está uma promoção exclusiva para quem me acompanha só pelas redes sociais e quer vir conhecer melhor o conteúdo da Gazeta do Povo. Sendo assinante, além de patrocinar um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções conservadoras, você também tem acesso a muito conteúdo exclusivo, produzido por mais de 40 colunistas: Alexandre Garcia, Guzzo, Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Tameia Danelon, Daniel Lopes. Tem muita gente boa escrevendo para a Gazeta, também parlamentares como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marcel Van Hatten, todos colunistas escrevendo artigos, produzindo vídeos, conteúdos em áudio também, podcasts, com exclusividade para quem assina. Então, venha ser nosso assinante. Eu também sou colunista da Gazeta do Povo e te espero lá.